Tipos de locais submersos. Naufrágios. O termo é usado para qualquer embarcação, navio, avião, carros e outros que esteja no fundo do mar, ou seja, que tenha sido afundado. E esses naufrágios podem acontecer de algumas formas. Afundamento por um impacto, chocando-se em algum local ou em outra embarcação, acidentes, em caso de aviões e outros meios de transportes aéreos, e propositais, que consiste no afundamento de embarcações e possui como objetivo produzir recifes artificiais que apresentam uma série de funções, como controlar a erosão, bloquear a passagem de navios, bloquear o uso de redes de arrastos e incentivar o turismo subaquático, o turismo de mergulho. Estou deixando um PDF gratuito para vocês com alguns exemplos desses locais. Cemitérios submersos. Nós já estudamos tipos de cemitérios neste capítulo e eu deixei separado para ficar mais fácil a explicação e o entendimento, pois os cemitérios submersos também se dividem em alguns estilos ou tipos. Cemitérios de naufrágios. Embarcações que afundaram e os seus passageiros ficaram enterrados no local, pelos mais diversos motivos. Podem ser a profundidade, como é o caso do Titanic, ou Titanic em português, ou por dificuldades no local, como correntezas, ou também numa outra questão, que são os desconhecimentos, onde ocorreram esses acidentes. Muitos naufrágios nunca foram encontrados. Um outro estilo muito específico é um Recife Memorial. Ele está localizado em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. Foi construído no ano de 2007, com a intenção de que suas lápides e a sua arquitetura lembrasse e fizesse uma homenagem à cidade perdida de Atlantis. As lápides do cemitério são em maioria feitas de concreto, com detalhes em bronze e aço, pois dessa forma a vida do local se adapte a ele, como os peixes e corais. Para ser enterrado neste local, pode ser por qualquer pessoa, desde que ela seja cremada. Cemitérios submersos em memórias são lápides de formas diferentes que marcam o local onde houve alguma morte. Esses cemitérios têm dois objetivos. O primeiro é fazer uma homenagem aos que morreram nesses locais, indiferente de ainda estarem enterrados ali ou não, e também de sinalizar aos mergulhadores que aquele ponto de mergulho ocorreu uma morte e que ainda pode existir corpos. E o último tipo de cemitério são cemitérios submersos afundados. São cemitérios que foram construídos em terra, na superfície, e as cidades ou ilhas onde eles existiram por algum desastre natural foram para o fundo do mar. Alguns lugares fazem referência a esse estilo de cemitério usando de alguma estátua ou marcação na superfície. Cidades e locais submersos. Mais de 70% da superfície do planeta Terra é coberto por água, e ao longo dos anos, muitas cidades e locais vivenciaram tragédias naturais, e algumas por decisões humanas, como, por exemplo, criação de hidroelétricas, represas, cursos d'água, reservatórios de águas, explosões na busca de ouro ou devido a guerras de territórios, dependendo da localização, mas todas elas foram para o fundo do mar, se tornaram locais e cidades submersas. Quando se ouve o termo cidade submersa, a maioria remete às antigas civilizações, como o continente de Atlântida, Muculian e outros. Mas os locais submersos, em que falamos hoje em dia, são locais que vão além dessas informações. São arquiteturas e estruturas que permanecem inteiras ou parcialmente, outras, devido ao movimento das águas e à forma como elas foram para o fundo do mar, ficaram em ruínas. Mas são locais e cidades que existem pontos dela na história, tanto quanto eles estavam na superfície, quanto agora que estão no fundo do mar. Obviamente que existem muitas cidades e locais que também, assim como os naufrágios, ainda não foram encontrados. Sobre esses locais, existem casas abandonadas que não estão exatamente como uma cidade, mas são casas que ficaram no fundo do oceano, hotéis, prisões, entre outros locais, como museus e teatros, igrejas, nem todos ainda identificados em sua localização submersa.